Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo. Hoje o tema do nosso estudo é maturidade no serviço. Mas antes de começarmos os serviços dessa noite, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós queremos nos colocar mais uma vez diante da Tua divina majestade, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que nós adoramos estar na Tua presença, adoramos meditar na Tua palavra e queremos que a Tua palavra venha falar de forma profunda aos nossos corações, que nós possamos compreender o Teu amor, a Tua graça e o Teu cuidado para com as nossas vidas. Te louvamos pela vida da nossa família, pelo nosso trabalho, pelos amigos, mas principalmente pela igreja que temos, pela igreja que somos e a igreja que o Senhor está nos convidando a fazer parte e a transformar. Que nós possamos nessa noite também sermos transformados para louvor da Tua glória. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos trabalhando o tema sobre maturidade e hoje a gente vai estar trabalhando a questão da maturidade no serviço e o nosso texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 14, que diz exatamente assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aperfeiçoamento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Palavra de salvação. O tema proposto hoje é falar sobre a maturidade no serviço. Então, nós podemos dizer que uma igreja madura é aquela igreja que tem no seu serviço a Deus como marca da sua identidade. Então, uma igreja que entende o seu propósito, que entende que o seu serviço a Deus e às pessoas é a marca da sua identidade. Sabemos que para que nós tenhamos essa identidade, nós precisamos ter uma igreja que seja o quê? Comprometida, uma igreja que tenha responsabilidade de estar ali junto com o Senhor, entendendo a importância de estar junto com Deus e com os irmãos no trabalho. E nós sabemos que nem sempre, as pessoas estão dispostas a assumir um ministério, a trabalhar. E nós precisamos entender que o serviço a Deus e ao próximo é uma prioridade. Então, uma igreja que não serve a Deus, uma igreja que não está
à disposição do Senhor para servi-lo, é uma igreja sem relevância, uma igreja sem identidade. E nós precisamos ser uma igreja com identidade. O texto que nós lemos, que está lá em 2 Timóteo, né, pertence ao bloco das cartas pastorais. Mas essas pastorais, essas duas especificamente, Timóteo e Tito, são pastorais direcionadas não a uma comunidade de fé, mas a uma pessoa específica. E ela tem como característica capacitar a liderança, dizer qual é o perfil, como eles devem se portar. E o apóstolo Paulo, né, vai trabalhar exatamente isso, vai dizer que a liderança precisa ter o quê? Uma postura correta, um modo de viver a fé segundo o Evangelho, segundo os princípios do Evangelho, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que seja um obreiro, uma obreira aprovada, que seja fiel à pregação da palavra de Deus, a esse Evangelho. E tudo isso através da imposição de mãos. Então eu me lembro do batismo, o momento ali em que a gente é batizado, que a gente confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa imposição de mãos significa a autoridade sobre as nossas vidas para desempenho da missão, para cumprir a tarefa, para servir ao Senhor. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos instrui, nos mostra. E quando nós falamos em liderança, às vezes as pessoas acham que a liderança é uma marca somente daquele que está como coordenador, presidente de um grupo societário. Não, liderança somos todos nós, porque eu e você fomos chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho, para testemunhar a toda criatura aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu e você, todos nós, independente de termos cargos ou não, um dia estaremos na presença de Deus e teremos que apresentar a obra de nossas mãos. E o que nós teremos para apresentar? Nossas desculpas que eu sempre digo, para mim, às vezes até funciona, porque eu sou tão humana quanto você. Mas para Deus, essas nossas desculpas são muito frágeis, são insignificantes. Então o Senhor quer saber o que eu e você fizemos. Qual foi o nosso serviço? O que nós fizemos para Ele? E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar essas questões, né, nessa carta. E vai relembrar que tudo isso, todo esse serviço é uma obra que o Espírito Santo de Deus realiza nas nossas vidas. E Deus, Ele age em nós e através de nós, mas com poder, com amor e com moderação. Então, poder com força, com amor é incondicional. E moderação, né? Domínio próprio, respeitando, sendo capacitado para lidar com toda e qualquer situação. E aí, o serviço a Deus é marca fundamental da igreja madura. A pergunta para nós nessa noite: você, porque a igreja não é o prédio, não são as quatro paredes, a igreja não é a construção, a igreja sou eu, a igreja é você. Como igreja, será que nós somos uma igreja madura e que tem uma identidade e a nossa identidade é o serviço a Deus? Será que você pode olhar para as suas mãos e ver que as suas mãos têm trabalhado em prol dessa obra? Você tem se apresentado ou você tem se colocado sempre com desculpas? Porque às vezes a gente tem muitas desculpas para não fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. E fazemos tantas outras coisas que Deus não nos chama a fazer, porque são coisas do nosso interesse. Mas nós precisamos entender que o nosso grande interesse, motivação, a razão da nossa existência é servir ao nosso Pai, é servir ao nosso Deus e ter nesse serviço alegria e prazer. Se o serviço ao Senhor se tornou em fardo, em dor, sofrimento, pesar, angústia, tem alguma coisa errada nesse serviço. Não que o serviço às vezes não seja feito com dificuldade, não seja doloroso, não seja difícil, mas ainda assim
nós não desistimos, porque fazemos por amor àquele que nos chamou. Então, nós precisamos entender que uma igreja, né, que prioriza apenas a realização de culto e de reuniões é uma igreja que está sem identidade, é uma igreja que vive para si mesmo. Então eu sempre digo que todas as ações que a igreja faz dentro das quatro paredes não é um fim em si mesma, mas é um meio para alcançar aqueles que estão fora das quatro paredes, aqueles que são alvo da graça de Deus. Nós estamos agora nesse período de preparar a nossa agenda, os nossos trabalhos, capacitações e várias ações. Mas todas essas ações perdem o sentido, se esvaziam, se não tem como objetivo crescimento, salvação, cura, restauração, libertação, não só daqueles que estão dentro, mas principalmente daqueles que estão fora. Então nós precisamos entender isso. E hoje nós vemos muitas igrejas que estão o quê? Apenas preocupadas com aquele momento ali. A sua ação se resume ao trabalho realizado dentro das quatro paredes. É o culto, as suas reuniões, mas não expressa nenhum serviço ao próximo e ao outro. Então nós precisamos entender três coisas. Primeiro, que servir é um chamado divino, né? Então a igreja precisa muitas vezes relembrar a sua história. Como é que ela chegou até aqui? Igreja Metodista Betel Bangu. Como que ela se tornou a igreja que ela é hoje? Como começou essa história? Começou porque houveram outros irmãos que viram a necessidade de estabelecer um trabalho naquele local, que olharam para as necessidades daquela comunidade, saíram da sua zona de conforto, saíram de lugares distantes, dedicaram boa parte do seu tempo, da sua saúde, abriram mão do seu momento de lazer, de estar com a sua família, para quê? Para servir ao próximo, para que hoje nós pudéssemos ter ali um lugar para que nós pudéssemos estar congregando, sendo alimentados pela palavra de Deus. Mas para que somos alimentados pela palavra de Deus? Para ficarmos cheios, engordarmos espiritualmente, ficarmos arrogantes e prepotentes, medindo o grau de santidade, se sentindo mais santo um do que o outro? Não, somos alimentados espiritualmente para ministrar a graça de Deus, o amor de Deus e falar principalmente da salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós como igreja, né, nós precisamos entender que nós nos reunimos ali e o que nos reúne como igreja não são os laços de sangue, de afeto, nem a história herdada pelos nossos pais. Não é só isso que faz de nós igreja. O que nos faz ser igreja é o serviço a Deus, é entendermos que nós estamos ali reunidos naquele lugar como família da fé para servir ao Senhor. E aí eu lembro que das muitas igrejas que eu pastoreei, eu amo a todos os meus irmãos, mas tem alguns que marcaram a minha história, marcaram a minha vida, a minha caminhada, sabe por quê? Porque eram irmãos que estavam ali junto comigo. Dia e noite, se a gente estava chorando, se era momento de chorar, a gente chorava junto. Se era momento de arregaçar as mangas e varrer, distribuir folheto, de trabalhar, de pelejar, a gente estava junto. Se era para erguer paredes, a gente estava junto erguendo paredes. Eram irmãos que faziam parte da minha história e eu os carrego comigo até o dia de hoje. Por quê? Foram irmãos que abraçaram a causa, estavam juntos. Então eu entendo que essa é a igreja que Deus nos deu, a igreja de homens e mulheres que estão juntos na missão. E é muito interessante que às vezes quando a gente passa por esse processo de mudança de igreja, né, as pessoas falam assim: ah, pastora, que pena que a gente não teve oportunidade de trabalhar mais. Porque às vezes
as pessoas têm outras prioridades, então perdem essa oportunidade. Mas que a gente possa agarrar essa oportunidade que Deus está nos concedendo ali na igreja Betel Bangu, de estarmos juntos, todos juntos. Eu sei que você tem as suas atribuições, eu também tenho as minhas, mas que essas atribuições não sejam desculpas para que as oportunidades que Deus colocar à nossa frente, nós estamos ali para servir, que nós estejamos ali para servir, porque nós entendemos que servir, acima de tudo, é um chamado divino. É Deus que te chama, não é a pastora. Às vezes você pensa que é a pastora, né? A pastora quer me empurrar um cargo, a pastora quer me empurrar uma liderança. A pastora não quer te empurrar nada. Porque se você quiser fazer, amém. Se você não quiser fazer, amém. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito, mas eu preciso que você entenda que trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo é um privilégio. Se você abrir mão do convite que Deus faz a você, seja através de mim ou seja através dos outros irmãos, a bênção é para você, mas se você abrir mão, Deus vai levantar outro para fazer, e quem perde é você, porque perde o privilégio de crescer, de entender e de ver as coisas maravilhosas que Deus faz. Então, as obras do Senhor, como diz o Salmo 90, é para todos, mas a glória somente para os seus filhos, somente para aqueles que caminham junto com Ele, que entendem o chamado divino sobre a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos entender, que é servir com poder, amor e moderação. Então, uma igreja madura está consciente de que é o Espírito Santo que lhe orienta, capacita e movimenta para servir. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Toda vez que eu chamo alguém para fazer alguma coisa, que tem um plano, um projeto, é por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já me orientou, Deus já falou comigo, Deus já colocou aquele desejo no meu coração, e muitas coisas eu não consigo realizar na hora, mas eu sei que Deus, ao plantar aquela semente no meu coração, Ele vai regando dia a dia com outras experiências, com outras ações, até que eu esteja pronta, madura o suficiente para estar desempenhando, para estar realizando, concluindo aquele sonho e fazendo com que ele vire um projeto, uma ação que alcance outras pessoas. Então nós precisamos entender que nós não podemos deixar as nossas emoções falarem mais alto. Nós não podemos ser guiados pela nossa vontade. Nós não podemos ser guiados por pressão externa, mas uma igreja madura é uma igreja que é guiada pelo poder, pela força, né? Pelo amor e moderação. E essas são as marcas de uma igreja madura. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus não desistirá diante dos obstáculos. Temos muitos desafios, irmãos. Muitos desafios diante de nós. Obstáculos vão surgir. Dificuldades vão aparecer, mas se nós somos uma igreja madura, que entendemos que o nosso chamado é divino, que entendemos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não serão as dificuldades, não serão os obstáculos, as lutas, as barreiras, as nossas limitações que vão nos parar, porque nada pode deter a igreja do Senhor. E aí nós precisamos ver que o terceiro ponto, que servir apesar das lutas e das tribulações. A palavra de Deus nos orienta, lá no Evangelho de João, que neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor Jesus Cristo venceu. E se você estiver com Ele, ainda que você passe por lutas e dificuldades, Ele te leva, te conduz à vitória também. Você, pelo simples fato de estar junto com o Senhor Jesus Cristo, você já é mais do que vencedor. Então, ter bom ânimo significa o quê? Ter a capacidade de vencer as adversidades. Então, eu procuro ter bom ânimo sempre.
Tenho adversidade? Tem, mas eu preciso ter bom ânimo. E essa capacidade não é minha, essa capacidade é uma capacidade que vem do Senhor. Então, se eu tenho, você também pode ter, desde que você peça ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, me dê capacidade para vencer as adversidades, me dê bom ânimo, um espírito corajoso, um espírito ousado. Aumenta a minha fé, Senhor, para que quando eu veja o mar agitado, as ondas imensas vindo em minha direção, que eu possa crer, que eu possa todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o Deus da minha vida. Então, a igreja, ela pode vivenciar situações que a desanimem, que a deixem enfraquecidas, entristecidas, mas ela não pode perder o seu foco. O seu foco está em quem? Está em Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo, de nós estarmos com Ele e de levarmos junto conosco o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque nós estamos aqui para anunciar, para servir ao Senhor. Então, eu sei que às vezes na nossa igreja tem problemas financeiros, problemas de pensamento, divergência de pensamentos, conflitos entre nós. Às vezes tem as questões de nomeações pastorais, que você pode estar triste porque o seu pastor saiu, você pode estar alegre porque chegou um pastor novo, e então são tantas mudanças que passam, mas cada um vive e sente de uma forma diferente. Mas não deixe que seja a dificuldade de que ordem for, tire de você essa capacidade de servir ao Senhor. Não baixe suas armas, não desista, não abra mão do dom que Deus lhe concedeu, mas fique firme, permaneça, persevere, servir apesar das lutas e tribulações, porque o serviço é um chamado divino. Nós entendemos que é o Senhor quem nos chama para servir. Nós entendemos que nós servimos com poder, amor e moderação, porque nós somos uma igreja madura, e uma igreja madura que tem a identidade, como identidade o serviço. Essa igreja que tem como identidade o serviço também uma marca de uma igreja madura, é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, e uma igreja guiada pelo Espírito Santo, ela não desiste, ela não retrocede. É na comunhão, na oração, no sustento mútuo e no próprio serviço que encontramos forças para levantar e seguir fazendo o que o Senhor nos mandou. Quem nos chamou é fiel para completar a sua obra. Que você nessa noite possa meditar nessa palavra, que você nessa noite possa se colocar diante do Senhor, entendendo que uma igreja madura é uma igreja que serve ao Senhor. E se você não tem se colocado à disposição do Senhor para servir, precisa rever o seu conceito, porque você precisa amadurecer, precisa entender que esse chamado é divino, que esse chamado a servir é exercido com poder, amor e moderação, porque somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que não desiste. Então eu e você não desistimos, porque nosso chamado é um chamado divino. Fazemos com amor, pelo poder e moderados pelo Espírito Santo, e continuamos seguindo em frente. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nesse momento. Confessamos, Senhor, que muitas vezes temos medo de servir, de atender ao Teu chamado, mas que nessa noite o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, porque nós queremos ser essa igreja com essa identidade, onde as pessoas possam olhar para nós e falar: ali vai uma serva, um servo que serve ao Deus vivo, uma serva, um servo que estão sempre disponíveis para fazer a obra do Senhor. E essa obra é traduzida em ações ao cuidado ao próximo, aquele que o Senhor coloca no nosso caminho para cuidar, para discipular, para tratar.
completar, porque nós, Senhor, embora tenhamos lutas e dificuldades, tanto pessoais como comunitárias, nós somos uma igreja guiada pelo Teu Santo Espírito, e uma igreja guiada pelo Teu Santo Espírito é uma igreja que não desiste, é uma igreja que não retrocede, é uma igreja que persevera, que permanece firme, porque crê que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre disponíveis para Ti, a nunca dizermos não, mas sempre respondermos de forma positiva, crendo que o Senhor há de nos capacitar e que nós possamos ter essa marca, essa identidade de uma igreja que serve em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.